Hoje é dia 15 de outubro, dia dos professores, e como vocês bem sabem, eu sou professora, já tenho aí aproximadamente 7 anos, e eu costumo dar aula para cursos de radiologia. Mas o ensino das radiações não compete apenas a essa modalidade. Existem outras graduações que também precisam de abordagens relacionadas à temática de radiações. E até mesmo no ensino médio, a gente também acaba aprendendo um pouco sobre essa temática, porque é um fenômeno que está presente no nosso dia a dia, não dá para fugir disso. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do ensino das radiações e da área da docência. Mas antes de eu falar disso, como sempre, gosto de fazer as minhas considerações iniciais. Começando com os meus agradecimentos a vocês que me acompanham tanto aqui pelo podcast, né, os meus fiéis seguidores, ouvintes, como também os que estão me acompanhando lá pelo TikTok, pelo Instagram, né, sempre tem gente nova indo acompanhar o meu conteúdo. E como sempre, né, lembrando aqui que ultimamente eu tenho postado os podcasts uma vez por mês, em questão de demanda de tempo mesmo, né, em virtude disso. Porque como eu tenho focado um pouco mais nos vídeos, lá do TikTok, do Instagram, né, então acaba que eu não tenho tempo para gerenciar tudo e, né, tô fazendo por lá. Então, se vocês quiserem acompanhar os meus conteúdos por lá, eu fico muito feliz. Muito embora por alguma razão, que eu não sei qual é, né, ainda não desvendei todos os mistérios do algoritmo do TikTok, às vezes eu fico meio flopado. Então, tem alguns vídeos que eu faço que dá certo, tem alguns vídeos que eu faço que fica meio mal distribuído, por assim dizer. Mas a gente vai seguindo, né? Pelo menos tem ali um pouquinho de monetização, já ajuda, né? Já é alguma coisa. Inclusive, uma coisa muito legal até que aconteceu, né, nesse meio tempo, dentro desse mês aí, entre o episódio anterior e esse, eu apresentei uma peça de teatro, né, onde eu faço parte de um coral, né, e eu cantei lá nessa peça. E tem uma seguidora lá ali do Radiação para Leigos que me acompanha pelo Instagram, que é a Cláudia Furlan, que foi assistir a peça, mas o mais engraçado disso, gente, é que ela fez um comentário que não é a primeira vez que eu escuto, algumas pessoas já me falaram, que é a respeito da minha voz, que a minha voz dá sono. Não no sentido pejorativo, mas no sentido literal, assim, de que é muito calma, e algumas pessoas, né, até uma amiga minha me falou que ouvir a minha voz dá sono e ela usa às vezes pra dormir os meus episódios. Eu fiquei meio chocada, tipo, né, teoricamente não é pejorativo, mas ao mesmo tempo eu fico intrigada, né? Fico, caramba, mas eu tô entediando vocês? Eu achei muito peculiar. Então, vocês que estão me ouvindo aí, se quiserem compartilhar comigo se vocês têm a mesma sensação, não sei se é o timbre ou o quê, né? Quando eu canto até vai, né? Eu toco o ukulele, tranquilinho, né? Mas falando eu fiquei um pouco intrigada, né? Eu acho que minha voz tem uma dinâmica, né? Mas, enfim, achei muito curioso, achei muito engraçado. Inclusive, Cláudia, um abraço pra você, sei que você me acompanha sempre lá e me marca, né, nas adversidades aí da internet. Outra coisa também que eu vi, que aconteceu inclusive essa semana agora, passou acho que no Fantástico, domingo anterior. Gente, vocês viram que rolou um negócio relacionado ao golpe do Césio? Gente, eu fiquei chocada. Foi um aluno que compartilhou comigo, não havia visto. Que parece que tem algumas pessoas que se cadastraram como vítimas do evento, né, ou que estiveram expostas à contaminação do Césio-137, lá da época do acidente de Goiânia, em 1987, que estavam recebendo pensão ao longo desse tempo todo e era uma fraude. Nossa, eu fiquei assim, né, tipo, desolada, achei horrível. Mas acabei que eu nem li muito a respeito. Eu só tô compartilhando porque a gente fica meio chocado, né, com algumas coisas. Né? Outra coisa também que me deixou muito perplexa, teve um amigo meu que me acompanha também ali pelo canal, e ele veio me fazer uma pergunta que eu achei sensacional. Olhem a narrativa. Ele comentou que ele tem um colega que trabalha junto com ele, né, num determinado lugar, e esse colega tem um cheiro bem peculiar, que não é agradável. E ele foi perguntar, né, pra esse colega, né, tipo, de modo mais discreto, né, comendo pelas beiradas, né, o porquê daquele cheiro. E o amigo dele disse que é porque ele trabalhou muitos anos fazendo manutenção de máquina de raio-x e que a radiação, né, que ele ficou exposto deixou ele com aquele cheiro característico. E esse meu amigo veio perguntar se isso é factível, né? Gente do céu, eu achei muito boa a desculpa que o cara inventou. Olha, gente, primeiro que eu conheço um monte de gente que trabalha com manutenção de equipamento, né? Normalmente, a gente, quando faz controle de qualidade ou manutenção, a gente não fica exposto à radiação. Você não vai ligar a máquina com você mexendo ali, né? Você vai deixar para disparar quando você estiver afastado. Começa por aí. Mas mesmo que ele tivesse ficado exposto,
Assim, ele só estaria com um cheiro desagradável se a radiação tivesse causado efeito biológico a ponto da pele dele estar apodrecendo e ele estar com necrose, que de fato é um efeito radioinduzido. Agora, a pessoa estando íntegra, honestamente, gente, não existe na literatura de radiobiologia nada que se correlacione ao fato de alguém desenvolver mau cheiro por estar exposto a raio-x, né? Infelizmente, né? Então, assim, mas a justificativa achei sensacional. Enfim, um absurdo, né? Mas muito curioso. Não, eu adoro ter um Instagram ali e ter essas mídias sociais, porque as pessoas fazem umas perguntas excelentes. Muito legal. Até teve gente também que sempre compartilha, né, coisas que estão acontecendo. Eu até fiz um vídeo sobre isso, um rapaz que compartilhou uma matéria, que saiu lá do Hospital do Acre, né, o Sindicato dos Médicos lá do Acre, fizeram uma denúncia com relação a alguns hospitais que tem lá, alegando vazamento de radiação. Né? E de fato isso acontece, né, quando a gente tem salas que não são blindadas, a gente não usa essa palavra, né, vazamento, porque dá a entender que é substância, né, e não é só a radiação ali, né, não tem nada químico. Mas enfim, né, fizeram essa denúncia, né, e eu trabalho justamente com isso, né, eu trabalho com o Ivan, sempre comento com vocês aqui, né, lá com proteção radiológica, e a gente faz essas medições para garantir, né, se não tá tendo essa fuga, o termo correto é fuga de radiação, né, não vazamento. A gente chama de levantamento radiométrico essa técnica. Daí eu fui ler a matéria, né, fiz um videozinho, mostrei eu e o Ivan executando, né, esse teste aí. Só que é muito engraçado, né, que na matéria dizia assim, né, porque o presidente, né, do sindicato dos médicos, né, denunciou e queria que a CENEM fosse lá medir, porque senão vai acontecer outro acidente de Goiânia. Sempre, sempre, sempre isso, a mesma coisa. Eu até tenho um episódio aqui que eu falo sobre radiações na mídia, e a problemática é sempre a mesma. Todo ano tem, a mesma coisa. Eu entendo, né, que às vezes a mídia jornalística não tem aquele conhecimento científico, né, sólido para falar, né, mas assim, é complicado, né, dar palco para esse tipo de perpetuação de informação inadequada, porque isso gera pânico. E é aquele negócio, né, até uma vez eu gravei um vídeo, daí a pessoa até comentou assim, não, mas é melhor as pessoas terem medo e evitar dar merda do que a pessoa menosprezar e dar ruim. Concordo em partes, mas, por outro lado, né, os órgãos competentes que precisam difundir a informação têm que ter responsabilidade com relação ao que vai dizer, né? Então, esse que é a grande problemática, né? Quando ainda é público leigo, né, que fica aterrorizando, eu já acho uma droga também, por isso que eu faço, né, divulgação científica para desmistificar, mas, poxa vida, né, vindo de jornal, a gente tem que ter um mínimo ali, né, de noção para não, né, perpetuar essas notícias. Mas, enfim, né? E por fim, né, falando em mídia e divulgar informações, etc., né? Eu fiz o lançamento do meu livro, né? Então aconteceu, foi dia 27 de setembro. Nem lembro, acho que foi dia 27, né? Enfim, foi no finalzinho de setembro. E foi muito legal, gente. Fiz lá na biblioteca pública, teve bastante gente que foi me prestigiar. Teve um seguidor da página que foi me acompanhar também, que é o Pedro, né? Inclusive, Pedro, se estiver ouvindo, um abraço pra você. O resto ali foi mais alunos mesmo, alunos, professores, colegas, né? Pessoas que eu conheço já, família, né? E foram lá me prestigiar. Foi super rápido, passou muito rápido o tempo. Acabei nem conseguindo conversar com todo mundo. Tirei foto, né? Foi na Biblioteca Pública do Paraná. Um lugar excelente. O pessoal foi muito receptivo, me ajudou muito com relação à organização. Cara, foi muito legal, assim, pra mim, como uma pessoa, tipo, é muito aleatório, gente. É muito bizarro, do nada. Tipo, escrevi um livro. Pá, um livro de radiação. Cara, é muito doido. Mas enfim, foi muito bacana, foi muito leve, né? Como eu falei, a pena que foi muito rápido. Eu fiz uma palestra, até inclusive publiquei o vídeo da palestrinha que eu fiz, tá lá no YouTube. Eu consegui um vídeo para colocar junto com a palestra do senhor Odson, que ele é o porta-voz das vítimas do acidente radiológico de Goiânia, ele me mandou pro WhatsApp. É um vídeo bem curtinho. Até acho que eu vou postar no Instagram, eu vou perguntar pra ele se eu posso, né? Mas eu apresentei lá no dia, fiz um videoclipe pra, né, falar um pouco ali do acidente. Enfim, preparei, assim, um material bem legal. Teve bastante gente que comprou o livro também. Fiquei muito feliz, né, em ver as pessoas prestigiando. E até vocês que estão ouvindo agora, então o livro está disponível para compra, tá? Pela Amazon. Tem vários sites que estão vendendo, né? Mas a Amazon geralmente é mais de boa de comprar, tem umas promoções. E tem e-book também, né? Às vezes para quem gosta de ler no Kindle, né? Eu amo Kindle. Então, tem e-book também, para quem quiser adquirir, tá na Amazon disponível, tá? Acho que R$60, se eu não me engano. É uma pena que vida de autor, assim, é uma desgraça, né? Porque por mais que a editora tenha ajudado muito, né, com relação à publicação, eles ficam com 90% da obra, né? Eu ganho 10% em cima de cada livro. Então, como o livro é R$60, eu ganho R$6, né?
Mas a gente publica, né, como eu sou professora, né, acadêmico, é sempre bom, né, ter as obras publicadas e, né, gerar esse conhecimento, gerar literatura brasileira sobre essa temática, que não tem muito, né? Enfim, então tá disponível lá para vocês comprarem. Quem comprar, né, por favor, me deem feedbacks acerca do que vocês acham. Lembrando que é um livro um pouquinho mais técnico, eu tentei dar uma simplificada, mas ele é um pouquinho mais técnico, tem bastante introdução ali, mas, né, tinha uma limitação de quantidade de páginas que eu podia escrever, em virtude do valor. Mas é isso, gente. Então, assim, literatura tá lá. E é isso. Então, se vocês quiserem acessar, né? É isso. E, bom, vamos falar então da temática. Depois de eu falar por um longo período de tempo, né? Mal de professor, né? Vocês sabem. Começa a falar, não para mais. Mas vamos adentrar aí a temática. Bom, então vamos falar aí acerca do ensino, da parte da docência relacionada a radiações. Nossa, gente, eu tenho tanta coisa para comentar sobre o assunto, porque, como eu falei, né, já faz 7 anos que eu sou professora, a gente acaba vendo lacunas, e a gente sabe que o que se relaciona a ensino aqui no Brasil é muito dificultoso, e não apenas na minha área, né, eu acompanho outros professores que são de ensino fundamental, ensino médio, e eu vejo que os erros, né, os problemas que eles identificam é muito semelhante aos que eu vejo no ensino técnico, no ensino superior, porque, claro, né, se a base tem falhas, né, isso vai propagar até o ensino técnico, né, e superior. E além do que, como eu também trabalho com essa ferramenta de divulgação científica, com essas mídias digitais, é muito interessante ver aonde, né, existem ali aqueles pontos de falha com relação a essa temática, né, e o ensino que é passado. Bom, então esse tema de radiações, radioatividade, ele costuma ser abordado no ensino médio, lá no segundo, no terceiro ano, nas disciplinas de física e química. Né? Eu mesma aprendi a respeito dessa temática, até compartilhei com vocês lá no episódio onde eu falo sobre a minha trajetória, né? Eu aprendi sobre essa temática numa aula de química. A professora, na época, né, estava no segundo ano do ensino médio, sempre fui aluna de escola pública, estudava numa escola estadual, aqui de Curitiba, e essa professora, na verdade, era uma professora substituta. O nome dela era Pamela. Nunca mais a vi, só sei o primeiro nome dela, lembro que ela era loirinha e baixinha, e super jovem na época, né? E não tive mais contato, uma pena, gostaria muito de reencontrá-la, porque foi ela que deu essa orientação para mim, né? E acabei levando aí, né? Para minha vida profissional. Então, ela passou para nós, na época, eu estava no segundo ano do ensino médio, um trabalho ali que era a respeito de radioatividade. E quando eu comecei a pesquisar, né, eu lembro até que esse trabalho era em grupo, né, era eu e meus 2 amigos, né, uma amiga e um amigo, e quando eu comecei a pesquisar, eu achei tão fantástico que eu acabei fazendo o trabalho todo sozinho. A minha única dificuldade na época era explicar o funcionamento da máquina de raio-x. Eu lia na internet, mas como eu tinha um conhecimento muito basal, né, eu não entendia como que o raio-x era produzido, não fazia sentido para mim. Fui entender depois, né? Mas é com relação à radioatividade, li sobre o acidente radiológico de Goiânia, e eu fiquei muito fascinada por aquela temática, eu não sei por que cargas d'água. Gente, sério. Tanto que esses dias eu achei sensacional. Eu encontrei um site que eu fiz lá em 2012, quando eu tinha 16 anos, tá? Acho que estava no terceiro ano já do ensino médio, né? 16 para 17. Eu encontrei um site que eu fiz que era para falar de radioatividade. Os primórdios da divulgação científica começam lá naquele site. Nossa, gente, foi muito gostoso olhar e relembrar. Nossa, ainda existe. Nossa, muito legal. O site era paoladacosta.webnode, alguma coisa assim, aquele site pronto, né? Ai, gente, foi sensacional. Não tem nada lá, porque acabei que eu nem publiquei nada. Enfim. Mas eu aprendi então nessa época, né? Na época, eu lembro que quando eu fazia o ensino médio, ele não era. Começou sendo o padrão, que talvez vocês que me escutem tem uma faixa etária parecida, onde a gente tinha ali primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, e a gente tinha todas as disciplinas integrais, né, ao longo dos 3 anos. Então tinha ali português, matemática, história, geografia, e aí a ciência era quebrada, né, em química, física e biologia. E isso se passava. Só que daí na época, se eu não me engano, no meu segundo ano do ensino médio, era por semestres. Então, no primeiro semestre, a gente tinha humanas, filosofia, sociologia, história, geografia, né, essas coisas assim. E daí, no segundo semestre, eram as exatas. Daí tinha matemática, tinha física, química e biologia, alguma coisa assim. Se eu não me engano, já faz tempo, não lembro direito. Eu tenho quase 10 anos, mais 10 anos já que eu me formei no ensino médio, né? Mas eu lembro que foi mais ou menos isso, né? Então, a introdução que eu tive a respeito do tema foi em química. E depois, no terceiro ano do ensino médio, a gente começou a ter outras disciplinas, né, na parte da física.
onde a gente aprende sobre ondulatória, né, física moderna, então também se fala um pouco a respeito de radiações, né, de modo geral. Então, hoje em dia, eu sei que existe aí uma reforma que o ensino médio passou, e a gente sempre acompanha isso, né, pela internet, eu sei que é um assunto bem delicado, né, muito complicado. Esses dias, eu tinha ido fazer uma trilha, fazia um tempo até que eu não fazia, daí eu fui fazer uma montanha e cruzei com um grupo de 3 adolescentes que estavam meio perdidos lá na montanha, que subiram para se aventurar, né, e não estavam conseguindo voltar. Estavam com um pouco de medo, né, de se perder, daí eu fui com eles e voltei com eles, né, eu fiquei meio assim também, né, vai deixar lá as crianças lá em cima, vai se perder, né. E a gente foi conversandinho, eu achei muito bacana, assim, sabe, eram 3, né, são 3 adolescentes, que aparentavam, assim, ter bastante interesse em estudar, mas que também, né, estudam em escola pública e estavam me contando como é complicado e como é difícil, como eles se sentem prejudicados com essa reforma, porque pelo que eles me explicaram, pelo que eu li na internet, você escolhe um segmento de matérias o qual você vai ter, então se você escolhe esse segmento, você deixa de ter outras. Então, se você escolhe um segmento de matérias de exata, você vai ter física, química, biologia, só que é super sintetizado, até os conteúdos são super breves, é como se fosse só introdutório mesmo, não é nada aprofundado. E aí você deixa de ter disciplinas de humanas. Então você não tem sociologia, você não tem filosofia, não tem nada. Né? Eu fiquei aterrorizada, né? Porque a gente sabe, né, que quando você tem uma certa maturidade, a gente sabe o impacto que tem e a ausência que faz a gente não ter um certo rol de conhecimento. Isso afeta profundamente a formação da pessoa como cidadã, né? Então, eu fiquei triste, né, em ouvir a narrativa, mas fiquei feliz em ver aqueles jovens, assim, tendo consciência disso e buscando uma maneira de suprir essa lacuna. E a gente sabe também que isso vai prejudicar, né, evidentemente, o desempenho desses adolescentes no vestibular, porque o vestibular vai cobrar, né, todos os conteúdos de modo integral, indiferente do aluno do ensino público ter tido acesso ou não. Né? Então eu fiquei assim, né? Ainda mais a gente, né? Que é professor, você fica impactado, né? Mas eu achei muito bacana, né? Os adolescentes ali me compartilhando, né? E aí, quando a gente vai olhar, então, a respeito ali da grade, né? Que o MEC passa acerca das temáticas que se abordam nas disciplinas de física e química, então a gente tem ali. Então, em física, o pessoal fala sobre radiações em ondulatória, radiações de modo geral, ionizante ou não ionizante, fala sobre a radioatividade no aspecto do decaimento radioativo, até vi pergunta no Enem sobre isso, até compartilhei com vocês aqui no episódio onde eu falo sobre radiações e Enem, então sobre decaimento radioativo, que tem uma continha ali bem fácil de fazer, sobre as aplicações da radioatividade, e é um ondulatório que eu comentei, né? Em química nuclear também, eles abordam ali, né, acerca do átomo, e a gente sabe, né, que radioatividade tem tudo a ver com átomo, falam sobre reações nucleares e isótopos, né? Então, isótopos, como alguns são radioativos, também acabam sendo abordados ali nessa temática aí. E eu, particularmente, gente, acho assim, até vi algumas reportagens sobre isso, tem bastante pessoal da física, da química que está cursando licenciatura e acaba fazendo TCC nessa área, né, do ensino, dessa temática, é uma coisa muito doida, né? Porque, assim, se a gente for pensar, por exemplo, lá no acidente de Goiânia, aquele equipamento, ele tinha uma sinalização com o trifólio, que é o símbolo da radiação. Hoje é mais difundido, as pessoas têm um pouco mais de conhecimento acerca do que ele representa, minimamente que ele representa perigo. Né? Pode ser, não necessariamente associam com radioatividade, mas representa perigo. Inclusive, até uma coisa bem curiosa, né? Na época que eu fiz esse site que eu contei pra vocês, lá 10 anos atrás, não existia Google Forms, mas existia plataformas que faziam formulários online. Tinha uma que chamava SurveyMonkey. E eu lembro que eu fiz um cadastro nessa plataforma para fazer um questionário acerca da percepção pública das pessoas sobre radiação e radioatividade. Mandei para um amigo que era dono de um site que chamava Isso é Bizarro, na época. Era aqueles sites gore que tinha, né, umas imagens horríveis, lenda urbana, coisa de assombração, acidente, né, umas coisas bem horrorosas. Mas na época é o que tinha, né? Não tinha a rede social não era tão fervorosa como é hoje, né? Então a galera ficava vendo essas porcarias. E ele compartilhou lá e a galera preencheu. E, gente, tinha informações estatísticas ali muito ricas. Cara, é uma pena, né, quando a gente pensa, puxa vida, se eu tivesse tido uma introdução científica boa na época do ensino médio, eu podia ter feito um artigo disso, e ter começado, né, uma, entre aspas, pré-iniciação científica naquela época. Mas, enfim, né?
Eu ainda sou muito grato porque eu aprendi muito na escola, eu aproveitei bem as oportunidades que eu tive. Não foram muitas, mas as que eu tive eu aproveitei muito bem. Sempre gostei de estudar, né? E aí, esse formulário tinha um monte de coisa. E uma das perguntas era justamente sobre a identificação do símbolo, se as pessoas reconheciam o que ele representava. E muita gente colocou que representava perigo. Então, muitas pessoas já viram o símbolo, né, da radiação, da radioatividade, e associam como perigo, né? E por que eu tô falando disso? Porque existem outros acidentes radiológicos que acontecem com fontes que têm a sinalização. Isso é uma obrigatoriedade legal, né? Tem que ter a simbologia. Mas mesmo assim, os acidentes acontecem, porque muitas vezes as pessoas não sabem identificar. E a Agência Internacional de Energia Atômica pontua, quando ela fala acerca de prevenção de eventos radiológicos com fonte órfã, público geral, que a educação começa na base. Que isso são temáticas que têm que ser ensinadas. Porque hoje em dia, não sei se vocês veem, eu vejo na internet, me dá uma dor na alma, não é nem dor física, uma dor transcendental. As crianças coach, né, hoje em dia. Eu fico com dó porque assim, a criança não sabe que tá falando abobrinha, né? Eu fico pensando nos pais que deixam as crianças falar essas abobrinhas. Que daí a criança vira lá, né, sob influência, vai falar assim, por que eu preciso aprender química, física? Não vou usar isso na minha vida. Não preciso disso. Preciso aprender empreendedorismo, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Você pode querer aprender empreendedorismo, mas você também tem que aprender algumas coisas básicas por uma questão de praticidade de vida, sobrevivência, cidadania, né? E isso é um exemplo. Não só isso, né? Até outras questões relacionadas a disciplinas de física, de química, que tá presente no nosso dia a dia. Aí vai lá a pessoa, mistura quiboa com um monte de coisa, faz um monte de gás tóxico e morre no banheiro de casa porque não sabia que certas combinações de químico é tóxico. Então tá aí um ótimo exemplo do porquê que a gente tem que aprender sobre ciências de modo geral, né? Para não morrer. Começa por aí. Mas pensando nessa questão das radiações, tá aí uma exemplificação do porquê que é importante se abordar essa temática, né, no ensino médio, né, que seja, mas na escola. Com a radiação para leigos e com a faculdade que eu trabalho na Ilapel, aqui em Curitiba, de vez em quando a gente consegue entrar em algumas escolas e eu consigo abordar esse tema e explicar para os alunos. Até porque a gente sabe que os professores que estão no ensino médio e dão as temáticas das disciplinas, muitas vezes eles não têm muito aprofundamento para poder explicar e transformar aquela informação em algo, digamos assim, mais prático para o aluno que está assistindo a aula. Então, por essa razão, né, que eu sempre me disponibilizo, professor de rede pública, rede, né, de escola que precisa falar desse assunto, eu sempre dou palestra de boa, eu adoro. Até porque eu só aprendi esse tema, né, e fiz disso minha carreira, porque um dia um professor do ensino médio veio e me ensinou. E hoje, né, 10 anos depois, é um prazer para mim poder propagar e continuar esse ciclo, né. Tanto que, em 2020, acho que foi em 2020, 2021, não lembro agora, mas foi nessas proximidades, época de pandemia, eu fui convidada para dar uma palestra para um grupo de professores do estado de São Paulo, acerca da abordagem do tema de radiações para os alunos do ensino médio. Embora eu não seja professora licenciada, ou seja, eu não tenho licenciatura, eu sou tecnóloga, né? Eu, como sempre trabalhei essa temática e tenho o canal de divulgação, os professores acharam interessante, né? Teve um professor que viu e achou interessante e queria que eu compartilhasse as minhas maneiras lúdicas e o meu modo de ensinar esses temas e correlacionar com coisas do dia a dia, correlacionar com coisas práticas, exemplos que eles poderiam usar em aula e atividades que eu uso com os meus alunos. Mesmo porque quando eu dou aula em curso técnico, curso superior, o aluno que entra, ele também não sabe nada. A diferença é que eu posso ser um pouco mais exigente com esses alunos em virtude do nível de ensino. Mas mesmo assim, eu não vou pegar o aluno e jogar ele na fogueira. Se ele não entender o que eu tô falando básico, ele não vai progredir, né? Então, meu objetivo é ensinar, não é ser carrasco, né? Enfim, aí também vai variar muito da metodologia de cada professor, mas é outro tópico, né? Então, eu fui convidada e eu dei essa palestra, né, para esses professores, tinha bastante, eu não lembro quantos eram, mas acho que eram uns 200 professores ali da área de ciências, né? Então, eram químicos, físicos, biólogos, que têm, né, essa gama de atuação aí no ensino de ciências na parte do ensino médio. E, cara, foi muito satisfatório, assim, sabe, gente? Eu chorei até no final da palestra, porque essa era a lógica, né? Caramba, né? 10 anos atrás, quando eu era, né, uma jovem adolescente desmiolada, caramba, eu tava sendo introduzida a essa temática, e hoje, 10 anos depois, eu tô ajudando outros mestres a entender melhor o assunto para compartilhar com outros adolescentes desmiolados. Que legal! Como é que pode, gente? Tipo aqueles plot twist da vida, né? Nossa, gente, foi uma experiência, assim,
É sensacional, né? Então, por isso que é importante, né, a gente estar trabalhando essa temática, né, do ensino de radiações, mas que então é exigido, sim, a ser, né, apresentado aos alunos no ensino médio, né? E isso pode ser feito aí, né, em diversas dinâmicas. Tem várias ferramentas que a gente pode usar. A gente sabe que hoje em dia o ensino arcaico, tradicional, né, que eu gosto muito, que é o quadro e giz para o professor ser o protagonista, né? Às vezes nem sempre é adequado, ainda mais com adolescente, você tem que competir com o celular hoje em dia, né? Mas existem outras ferramentas. Estava inclusive ontem conversando com um colega professor, o Marlos, o nome dele, e ele é coordenador, inclusive, de um curso técnico, né, que eu dou aula, e o TCC dele foi justamente em avaliar ferramentas de ensino para essa parte, não de radiações especificamente, né, mas para radiologia de modo geral, mas sobre como a gente está tendo que fazer essas gamificações, né, transformando em jogos, usando ferramentas virtuais, para puxar a atenção do aluno. Não é ruim, claro, né, já que fica no telefone o tempo inteiro, né, vamos usar para um troço que presta, né. Mas achei interessante, né, a gente ver essa perspectiva de mudança, né, de metodologias. Nesse intervalo entre um bloco e outro que eu tô gravando, eu fui ler meu Instagram e tem uma amiga minha que chama Marina, que tava falando que tava ouvindo o podcast e que ela se sentiu irradiada e falou acerca de ter gostado do meu conteúdo, né? Gente, eu fico tão feliz! Inclusive, um abraço, Marina, muito obrigada aí por ter compartilhado comigo. Mas isso é uma das coisas que, para mim, como professora, né, e divulgadora científica, cara, é a ferramenta, é o combustível que motiva a continuar gravando. Eu fico até emocionada, assim, Ai, gente, é muita radiação. Enfim, muito obrigada, viu, Marina? E todos vocês aí que me acompanham também, né? Então, mais uma vez, agradecendo a todos. Mas seguindo aqui o meu raciocínio, né? Então, eu falei para vocês aí agora, né, acerca do ensino, né, das radiações ali no ensino médio, como é importante, né, a nível social, a gente saber sobre isso. Mas vocês sabem, né, que daí, quando a gente avança o ensino, né, para a graduação, né, graduação ou curso técnico, vocês sabem que tem um monte de área, um monte de profissão aí que eventualmente vão se deparar com as radiações ou com radioatividade. Um exemplo clássico aqui, dois, assim, que eu... Nossa, três, quatro, tá? Vou pegar 4 exemplos grandes aqui, que são os que eu tenho mais contato. Então, por exemplo, odontologia. Eles têm uma disciplina durante a graduação inteira, que é a disciplina de imagem, e eles são ensinados ali a avaliar a imagem, né, diagnóstico e doenças e tudo mais. Só que a parte de proteção radiológica, por exemplo, ou de uso adequado do equipamento, muitas vezes passa batido. Eu geralmente sou convidada para dar uma aula num curso de especialização de radiologia odontológica da Faculdade Leopoldo Mandic, aqui em Curitiba. E aí eu acabo sempre explicando para os dentistas, porque muitas vezes eles vão ser proprietário de clínica e tem que instalar os equipamentos e não sabe como é que faz, porque não são ensinados. Então, sabendo disso, como eu trabalho com radioproteção, sou professora, né? A coordenadora lá sempre me chama para dar essa palestra para os dentistas, e é muito legal. Mas para mostrar, né, como tem outras profissões que têm esse contato. Né? Outro exemplo, veterinário. Até nem falei para vocês também. Olha, gente, em um mês acontece tanta coisa, né? Eu comecei a trabalhar num serviço veterinário. Tá? Eu continuo fazendo as mesmas coisas, sou professora, né, dou aula à noite ainda, e trabalho por Ivana na parte de proteção radiológica, isso aí é minha essência, né, não muda. Mas eu também comecei a trabalhar num serviço veterinário, aqueles raios-x itinerantes, que é um raio-x portátil que eu levo dentro do carro e vou até as clínicas que não têm raio-x para radiografar os cachorros, gatos ou outros animais que precisem de exame de imagem. Inclusive, o veterinário que me contratou, eu trabalhei para ele em 2017, na época do meu mestrado. Quando eu fazia mestrado, era em proteção radiológica, em radiologia veterinária, e eu comecei a fazer umas pesquisas lá na clínica dele. E ele lembrou de mim e, né, me chamou para ajudar ele, né, a trabalhar com ele aí nessa área. Né, a gente está começando agora, né, se você que me escuta é veterinário, né, e quiser acionar nosso serviço, estamos à disposição, chama Diferencial Vet. E a gente está sempre conversando, então, né, comecei a conversar com os veterinários. Muito legal, assim, né, de fazer esse serviço. E aí o Giliard, né, que é o proprietário, né, ele estava me contando, né, acerca do ensino, né, conversei até com outras pessoas. Na época do mestrado, eu até tinha pesquisado também. A veterinária usa radiações pra caramba. O radiologista veterinário ali, né, tem que saber laudar e tudo mais. E muitos veterinários acabam sendo responsáveis por executar os exames. Eles são legalmente habilitados para isso. Mas eles são ensinados a laudar, eles não são ensinados sobre a física das radiações, sobre proteção radiológica ou coisas do tipo, e faz falta, né? Então, para a gente ver, né, estou exemplificando para vocês essas lacunas, né, como tem lacuna. Outra modalidade também
ali que é a enfermagem. Gente, a enfermagem atua em ambiente hospitalar, tá? Do lado dos centros de imagem, ajuda ali no centro de imagem pra caramba, injeta contraste, atende paciente anestesiado para procedimento e etc. Né? Às vezes ajuda em centro cirúrgico, que tem, né, cirurgia rolando, que tá usando raio-x, escopia, né, ou fluoroscopia. Então, assim, estão na presença de radiação o tempo inteiro. E muitas vezes não são instruídos sobre essa temática. E a enfermagem, eu acho que é um, assim, que tinha que ter módulos ali sobre radiações, porque eles vão se deparar com isso, né? Quase sempre. Não vou dizer sempre, porque depende de onde eles trabalham, né? É um campo muito grande, mas quase sempre. Isso quando não são chefes de setores ali, né? Hemodinâmica, por exemplo, que é só cirurgia cardiológica, não tem ninguém da radiologia ali. É só equipe de enfermagem, né? Então, talvez eles terem essa instrução, né? Eu sou professora de curso técnico também, né? Dou aula para curso técnico e graduação. E no curso técnico onde eu dou aula, a gente tem lá o curso da radiologia e tem o curso de enfermagem. E raramente a gente se cruza, né? Então, se cruza quando tem eventos que a gente promove, né? De um compartilhar coisas da sua área para o outro curso, né? Mas para a gente ver como tem lacuna. E um outro exemplo, assim, que para mim tinha que ter, segurança do trabalho. Né, seja o técnico de segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Inclusive, eu dei uma aula na pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho da Uninter, né, uma pós-graduação EAD, e eu dei lá, né, fiz a disciplina de higiene das radiações. Então, vocês vejam que muitas vezes esse tema é abordado só em pós-graduações, só quando é especialização. Só que não deveria ser, porque a pessoa se depara com o fenômeno no dia a dia, mesmo sem ser especialista. Então, até essa questão de segurança do trabalho, eu sei que não é só área de saúde, né? Às vezes a equipe de segurança do trabalho trabalha lá em indústria e tudo mais, mas mesmo assim, gente, até em indústria, já comentei aqui com vocês em vários episódios, a gente tem uso de fonte radioativa pra caramba, por mais que sejam procedimentos enclausurados, né, que não vai ter um operador, mas tem o fenômeno ali na instalação, o risco físico pode estar, né, presente ali a depender das circunstâncias, pode acontecer alguma coisa, né? Então o pessoal tem que saber, né? E área de saúde, nossa, né, hospital ali, né, área hospitalar, sempre vai ter, né, um emissor de radiação ali, exames de imagem, né? Um hospital tem que ter, né, para poder fazer exame e tudo. Então também, né, são pessoas ali que eu cruzo, áreas que eu me deparo e vejo, né, que tem essas lacunas, né? E eu não sei também se em partes, né, é pela estruturação da grade do curso, né, que às vezes não abre brecha, mas também em virtude da capacitação dos professores, né, de não ter uma pessoa que vá lecionar ou ensinar essa temática do modo adequado. Né? Então, fico pensando, né, o que leva a essas lacunas. Mas eu acho que, assim, professor é o que mais tem, né? A gente tem muito professor, não necessariamente todos vão ser especialistas ou bons naquela temática, mas tem muita gente que sabe ensinar ali, né? Então, acho que a falta não seria bem essa, né? Eu acho que é mais uma questão das pessoas olharem para essa temática e entender que isso é necessário. E que eu tô só exemplificando. Se for ver, gente, eu falei já para vocês aqui, que é uma frase minha clássica para meus alunos. Tudo tem radiação. Me fala qualquer assunto que eu vou correlacionar com radiação. Até esses dias, né, tava brincando com meus alunos, deles falaram assim, professora, então, tudo, professora, deu tudo. Então, correlaciona para nós aí, professora, a cadeirada lá do Datena que deu no Pablo Marçal com radiação. Essa é difícil. Mas eu fiquei pensando, cadeira? Bom, olha o nível de raciocínio. Eu fui lá e falei assim, lá em 1980 teve um acidente radiológico na cidade de Juarez, no México, onde abriram uma cápsula, né, roubaram equipamento de radioterapia, abriram, dissiparam o cobalto 60 que tinha lá dentro, foi para uma empresa de fundição, fundiram o cobalto 60, que é metálico, com um monte de perna de mesa e cadeira, e venderam, e o pessoal foi descobrir quase 10 anos depois que estava contaminado com cobalto. Eu falei, tudo tem radiação, viu? Tudo dá para correlacionar, isso é um exemplo prático. Inclusive, esse episódio está disponível aqui no podcast também, tá? Só procurar lá por Acidente Radiológico de Cidade Juarez. Muito bom, inclusive. Quer dizer, muito interessante. Enfim, voltando ao ponto aqui, né? Nem lembro o que eu tava falando. Sim, né? Que tudo tem radiação. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Muitas áreas, muitas profissões vão se cruzar com essa temática, sabem? Então, não é nem só pela questão de segurança, mas é pela questão do conhecimento, de saber, de ter noção, né, do que se trata aquilo, né? Então, mesmo sem ser formações profissionais ou técnicas, em profissões que não exigem você ter um conhecimento, é interessante as pessoas saberem, né, do fenômeno que pode se cruzar, que pode existir. Um operador que trabalha, por exemplo, num aeroporto, vai ter o raio-x do aeroporto, a pessoa pode estar próxima, vai ficar com medo. Uma pessoa que é da equipe de limpeza, né, vai trabalhar num setor de imagem, às vezes tem medo de limpar o raio-x e ficar contaminado.
que não acontece, né? Mas a pessoa pode ter medo disso acontecer, por não conhecer. Aí cai no que eu falei agora há pouco, né? Na temática ser abordada a um nível básico de ensino, né? Nível superior, nível médio, né? E em nível superior, né, essencial, e um monte de profissão vai se deparar, engenharia vai se deparar, né? Químicos vão se deparar, enfim. O químico geralmente eles sabem, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? É uma temática aí muito abrangente. Bom, então seguindo o raciocínio aqui, né, eu queria compartilhar agora com vocês um pouquinho acerca dessa carreira acadêmica, né, de professor, falar um pouquinho da minha experiência, né, das coisas que eu vejo como professor, coisas que incomodam, coisas que são dificuldades, coisas boas, né. Então, explicando um pouquinho acerca, né, de como funciona a questão de docência nessa parte aí de radiações, né. Pensando no ensino médio, ensino fundamental, escola, geralmente, como eu falei para vocês, essa temática é abordada nas disciplinas de ciências, né, disciplinas exatas, lá, física e química. E aí, quem dá essas disciplinas para ensino fundamental e ensino médio são professores formados, físicos ou químicos. E geralmente são professores de licenciatura, né, formados em licenciatura em química, licenciatura em física. E aí entra essa questão, né, de níveis de formação que é bem interessante. Por exemplo, eu não sou formada, licenciada, eu sou tecnóloga e mesmo assim eu sou professora, né? Como é que funciona essa lógica, né? Porque quando a gente pensa em curso técnico, curso superior, a dinâmica muda um pouquinho, né? Então a questão dessas exigências. Mas partindo da base ali, então, né, pessoal? A gente tem ali 3 grandes campos de formação no nível superior. A gente tem nível tecnológico, nível bacharel e nível licenciatura. A licenciatura são cursos que formam professores que costumam atuar no ensino fundamental e no ensino médio, né? Que ensina aí a galerinha, né? Os adolescentes e as crianças. Daí entra, né? Física, química e tudo mais. Quando a gente vai para curso técnico, curso superior, podem ser essas pessoas também, mas não necessariamente. Então, eu vou exemplificar com a minha carreira, por exemplo. Né? E também é importante pontuar, antes de eu falar, que a gente, quando dá aula, a gente tem que dar aula sempre. Podemos dar aula a um nível abaixo do nosso grau de formação. Vou explicar qual que é a lógica. Então, por exemplo, eu sou formada tecnóloga em radiologia. Então, sou do curso tecnológico. Não é licenciatura. Então, como é que eu posso dar aula, né? A questão é, eu dou aula para curso técnico porque eu sou tecnóloga. Então, eu estou um nível acima. O curso técnico, ele é considerado um nível médio. Ele é como se fosse um pós-ensino médio, curso profissionalizante. Então, o técnico ele é restrito a isso, a exercer a função que ele estudou. É um curso mesmo ali de extensão do ensino médio, como se fosse. Então, a gente tem ali o curso técnico de radiologia, que eu dou aula. Então, como eu sou tecnóloga, estou um nível de graduação acima do técnico e eu posso dar aula. Agora, para o ensino médio, eu como tecnóloga não posso, porque não sou licenciada. Mas existe um curso que é como se fosse uma especialização que habilita tanto bacharel quanto tecnólogo, a ter esse título de, entre aspas, assim, né, de licenciado, de acordo com o seu campo de formação. Então, por exemplo, né, eu sou formada tecnóloga em radiologia, eu posso escolher entre física, química e biologia para fazer essa validação e meio que poder licenciar, né, dar aula para curso médio, né, nível médio ali, né, ensino médio e ensino fundamental, que eu me lembre, tá? Então, é assim. Então, sou tecnóloga em radiologia, formada, né? Posso dar aula para curso técnico. Para eu dar aula para curso tecnológico, eu tenho que ter minimamente um nível acima da graduação, né? Da ordem de graduação. Acima da nossa graduação, a gente tem o quê? Especializações. Eu tenho uma especialização em proteção radiológica, então isso me habilita a dar aula para graduação tecnóloga em radiologia. Mas eu também tenho um mestrado, que é acima da especialização. Então, isso também me habilita a dar aula para especializações, que são pós-graduações, e nível, né, de graduação, tecnólogo e também nível técnico. Então, por isso que eu dou aula em um monte de lugar, em um monte de tipo de curso diferente. Porque conforme você aumenta o seu nível de formação, te abre uma gama de possibilidades maior. Aí, o que falta, né, nessa escadinha de formação para mim? Doutorado. Né? Então, daí, se eu fizer um doutorado, eu posso dar aula no mestrado, numa especialização, numa graduação e no curso técnico, né? E daí depois, né, tem um curso que você faz lá que chama pós-doutorado, né? Que não muda nada, né? A titulação maior que você pode chegar academicamente é doutor.
Pra gente que é de nível superior, né, que dá aula em graduação, isso é muito bom, né? Ter doutorado, né, melhora a questão do salário. Não é muito, né, porque professor, vocês sabem, né, não ganha muito dinheiro. Vou até compartilhar aqui com vocês valores pra vocês terem noção, porque às vezes tem um pessoal da internet que viaja na batata e acha que todo professor é igual professor de federal que ganha 20 pau por mês. Quem me dera, né? Tem muitos benefícios em ser professor, mas o salário não é uma delas. Eu já vou até compartilhar aqui com vocês. Então, o que eu tô querendo exemplificar com isso é que a gente tem níveis de formação diferentes que nos permitem atuar ensinando de modos diferentes. Mas uma coisa que é fundamental, eu gosto muito de pontuar isso, é que o nível de formação que a gente tem não implica na didática que a gente tem, tampouco na metodologia. O que eu acho uma pena, que é pouco explorado, pouco incentivado, é que para nós professores, não é muito, assim, professores que são formados não licenciatura, né, como eu falei, tecnólogo ou bacharel, a gente não é muito estimulado a aprender ferramentas pedagógicas. Então, a didática que a gente tem é aprendida de modo empírico, né, e o jeito que eu ensino é o jeito que eu aprendi da minha cabeça, porque eu nunca tive nenhum embasamento de licenciatura, eu nunca tive nada de técnica pedagógica, tampouco sei sobre. Eu sei o que eu leio na internet, eu leio o que eu leio em livro. E isso é uma pena porque isso impacta o modo como o ensino é passado, porque o fato de você saber e ser bom na sua área não quer dizer que você é bom em ensinar também. E isso acho que é o mais recorrente em qualquer campo de atuação, não só na radiologia ou só na parte de física das radiações, em geral, né? A gente sabe que tem muitos professores que são mestre, doutores, super, né, prestigiados, mas na hora de ensinar a aula da pessoa é uma droga. Assim como tem professores que têm só a graduação, mas o ensino, o amor pelo ensino e a didática que eles têm, dão de 10 a 0. Então, nível de formação não implica na qualidade do ensino ou na didática da pessoa que está passando, né, esse ensino adiante. Então, isso é muito importante. Mas, infelizmente, as instituições, quando contratam, elas pensam muito mais nesse aspecto, porque isso é benéfico, isso dá pontuação para o curso, segundo avaliações que o MEC faz para categorizar as instituições, né? Então, aqueles cursos que tem nível 5, nível 4 de avaliação do MEC, muitas vezes não quer dizer que o curso é muito foda, que os professores são muito foda. Às vezes os professores têm formações muito fodas, mas a didática da pessoa é um lixo, né? O ânimo, o desempenho, né? Então, e uma coisa assim que eu vejo muito, principalmente em curso técnico, tá? Então aí vai entrar a minha experiência, tá, gente? A minha vivência, que acredito que seja muito parecido com o de outros professores, né? Então, por exemplo, né? Eu dou aula em curso técnico, né? Uma instituição aqui em Curitiba que é bem grande, né? Uma instituição de rede aí de ensino técnico. Assim, o descompromisso é gigantesco com o professor e com os alunos. Porque como você não se compromete com o professor, né? Se o professor quiser ir embora e não dar mais aula, o aluno fica sem aula. Né? E eles contratam qualquer pessoa sem nenhum tipo de critério. Na área da radiologia, especificamente, nem sempre as pessoas se formam e conseguem de imediato um trabalho no campo de atuação geral, né? Na área de saúde ou indústria. E aí, às vezes, acabam pegando um bico de professor. Então, é muito tradicional isso. E às vezes essas pessoas pegam sem nunca ter dado aula, o que não é um problema, porque para tudo tem primeira vez, mas às vezes pega sem gostar. Pega porque precisa do dinheiro. E pega uma disciplina que não domina a temática. E isso eu acho um crime. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que o professor, quando vai pegar um tema, tinha que fazer minimamente uma provinha ali para saber se a pessoa sabe ensinar o tema que ele está pegando. Porque isso prejudica quem? O aluno. Depois, na hora de atuar, o aluno não sabe nada porque o professor não ensinou. E a gente que é professor vê o reflexo disso quando vai dar uma disciplina que o aluno tinha que ter aprendido previamente. O matemática não aprendeu porque não ensinaram. Então, eu vejo muito essa questão de pessoas que não gostam de ser professor, não gostam de ensinar, indo para a área da docência porque é o que sobrou. Né? E como tem essa rotatividade grande, porque as instituições de ensino, não todas, mas a maioria, né, a gente sabe, principalmente depois que teve reforma trabalhista, pode ser terceirizado. Então, as instituições não contratam mais professor CLT, é contrato totalmente pejotizado, né? Só que você cumpre ali sua carga horária, né? Eles demandam ali uma disciplina para você e você atende ali a carga horária. Só que o valor que se paga por hora-aula, né, infelizmente é baixo. Você tem que trabalhar em 3 turnos, dando disciplinas de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, para ganhar um salário que dê minimamente para pagar as contas. Então, por exemplo, né, um dos cursos técnicos que eu estava dando aula,
a hora-aula era R$ 20. R$ 20 hora-aula e só. O curso técnico ficava, acho que uns 12 quilômetros da minha casa. Não tem auxílio combustível, não tem, né, auxílio estacionamento, não tem nada. Não tem refeição, não tem nada. É R$ 20 hora-aula e só. Assim, né? Muitos professores acabam trabalhando por um tempo e largam e aí fica nessa, né? Então, por isso que eles não são muito criteriosos na contratação, porque sempre está em falta. Porque a rotatividade é muito grande, porque ninguém consegue fazer isso por muito tempo porque não é rentável. Além do que, é muito desgastante, porque as pessoas pensam que o professor, ele inventa as coisas da cabeça dele, chega no dia, fala, vomita tudo que tem que falar e acabou. E não é assim. A gente que é professor, a gente tem que seguir todo um plano de ensino, a gente tem que se prever, né, o que a gente vai lecionar em cada dia, tem que preparar a atividade, tem que corrigir essas atividades, a gente tem que ver como que está o desempenho da turma para ver se está sendo efetivo, se não está, se tem que retornar em algum assunto, se tem que aprofundar mais, ou se não vai, se vai dar tempo de falar tudo, ou se não vai dar tempo, se está indo muito rápido, providenciar mais conteúdo para aquela temática, né? Então, assim, não é uma coisa simples, tanto que o nome é trabalho, né? Você ganha dinheiro para fazer a função. Só que é aquele negócio, né? Quando você fala, né, professor, você trabalha ou só dá aula? Quando eu escuto isso, eu tenho vontade de desfalecer. E eu respondo, eu trabalho também, né? Porque dar aula aparentemente não é trabalho, né? Enfim. Não é grosso com a pessoa, né? Porque é hábito cultural das pessoas perguntarem, né? Mas vocês entendem, então, que acaba que, por exemplo, eu não consigo só ser professora. Se não fosse o meu trabalho com o Ivan, ia ser muito complicado ser só professora. Ainda que, com sorte, na faculdade que eu dou aula, eu sou CLT. E eles pagam muito bacana. Acho que o valor que eles pagam ali de hora aula é muito bom. Só que tem uma outra problemática. É horista. Então, dependo de ter disciplinas. E a faculdade que eu dou aula é pequena. Então, eu tenho 3 turmas. E só. E isso é muito problemático, porque impacta em quanto eu recebo, né? E infelizmente é da faculdade, eu não tenho como eu fazer algo para ter mais trabalho, porque não há mais turmas para que eu possa dar disciplinas. E isso que eu dou um rol de disciplinas muito grandes. Eu dou aula de radioproteção, dou aula de física, dou aula de formação de imagem, dou aula de processamento de imagem, dou aula de radiobiologia, biologia, mamografia, radiologia veterinária. Então, tem muitas disciplinas que eu domino e eu consigo lecionar, porque eu já sou formada, tem, né, quase 10 anos, então ao longo desse tempo eu aprendi muita coisa, né? Algumas disciplinas eu não dou aula, porque eu não sei ensinar a temática, mal e mal sei para mim, então quando é muito específico eu não pego, porque não adianta, né? Porque daí é pior para mim, porque eu vou ter que me desdobrar para aprender, para depois ensinar, então é mais fácil eu dar aula daquilo que eu já domino e que eu tenho didática para ensinar, né? Isso é uma coisa minha, né? Não vão ser todos os professores que vão ter essa conduta ética de, né, se limitar àquilo que sabe ensinar e ensina uma aula toda errada, né? Ou faz o aluno mesmo aprender. Então, assim, pra gente que é professor é muito triste, né, ver essa questão de a valorização, né, com relação à nossa profissão. Tanto por parte das empresas que nos contratam, então, assim, é deplorável. Infelizmente, não é uma coisa que se sustenta por muito tempo. A gente vai levando como dá. Né? E também a própria questão da sociedade, né? Como eu falei, né? Você trabalha ou só dá aula, né? E isso é muito triste, né? Ao mesmo tempo que é uma profissão de prestígio, professor, acaba ali também, né? Porque, professor é uma mamata, porque tem férias 2 vezes por ano, porque ganha muito bem. Gente, não ganha. Pode ser que em algum tempo, em algum momento ganhava. Talvez professor de estado, professor, né, que é concursado, provavelmente ganha um salário melhor. Mas a gente que é professor de instituição particular, filho, infelizmente não é essa a realidade. Tá? Aí fala, ser professor é muito tranquilo, trabalha no bem bom. Gente, se vocês soubessem quanto trabalho a gente leva para fora de sala, porque como eu falei, planejar a atividade não dá para planejar na hora da aula, né? A gente até recebe uma hora aula ali, né, para programar, mas gente, de verdade, vocês devem imaginar que é sempre o mínimo do mínimo, né? Não é compatível com o tempo que a gente leva de fato para fazer a organização das atividades, né? Como eu falei, ainda que eu dou graças a Deus que eu trabalho numa faculdade muito boa. Mas com relação a dar aula para curso técnico, né, outras instituições que eu já trabalhei, gente, já trabalhei para uma faculdade que ficou me devendo, né? É a faculdade acho que nem existe mais, mas assim, infelizmente é o que acontece, né? E novamente o prejudicado, né, vão ser quem? Os alunos, né? Só que aí também entra outra questão, né? Que os alunos também não colaboram muitas vezes, né? E isso acaba fazendo pesar. Ao mesmo tempo que é muito satisfatório, pode não ser. Eu acho que pra gente que é professor, o desgaste vai depender muito da turma mesmo. E depende muito de cada professor.
Então, essas pontuações que eu fiz agora eram acerca da questão da contratação, né? E do campo de atuação para o professor. Sempre tem lugar para trabalhar, mas infelizmente as condições, né? E isso quando, né? Pensando que às vezes tem lugar que não tem nem projetor, não tem nem material para a gente conseguir produzir uma aula boa, né? Mas falando dos alunos. Infelizmente, gente, em virtude, como eu falei para vocês, né, dessa somatória de fatores, né, não são todas as pessoas que tiveram oportunidade de ter um ensino bom, né, um ensino médio, né, um ensino fundamental adequado. Os cursos técnicos e cursos superiores, eles têm uma característica, né, de englobar o público adulto e a faixa etária varia muito. Né? Então, isso quer dizer que as gerações, né, são muito diferentes ali de pessoas, o modo de aprendizado muda bastante e o nível de conhecimento que a pessoa tem prévio também muda. Então, assim, tenho aluno, é muito, muito, muito heterogêneo. Tenho alunos que vêm, que às vezes já têm uma graduação, então já sabem como funciona. Tem alunos que nunca estudaram e estão tendo a oportunidade depois de velho para estudar. Então, às vezes a pessoa tem 50, 60 anos e aí está vindo fazer a primeira formação. E já deixou os estudos para trás há muito tempo, então está muito tempo parado. Tem aluno que acabou de sair do ensino médio, tem tipo 17 anos, 18 anos, sabe? Então tem aquela mentalidade ainda de escola, né? Tem gente ali que, né, não teve uma boa formação, que já tem outros problemas da vida para resolver e está tentando estudar, né? Então tem pessoas que têm realidade, a realidade dessas pessoas muda muito, né? E uma coisa que eu percebo também, como eu falei, dou aula em curso técnico e curso superior, mas é uma escola particular. Então, muitas vezes, né, em virtude, principalmente cursos noturnos, a gente sabe que quem está estudando ali provavelmente trabalha de dia. Então, o desempenho dessas pessoas, por mais que ela seja boa, não vai ser o ideal, porque ela já está sobrecarregada do trabalho, da família, do dia a dia dela, né? Tem muitos cursos aí, né? Muitos cursos na instituição pública, né? Que os alunos conseguem passar. Às vezes o aluno tem uma vida muito boa, né? Então os pais têm condição de sustentar aquela pessoa, a pessoa tem carro, a pessoa tem dinheiro. Gente, não dá para dizer que não. Isso facilita muito a vida. Não tem como comparar o desempenho dos alunos. E isso é real. E eu mesma, como aluna, posso afirmar isso para vocês. Quando eu estava me formando, eu era uma ferrada, gente. Eu não tinha dinheiro para nada. Eu fiz minha formação, né, a minha graduação, numa faculdade particular aqui em Curitiba, que a minha sorte deu que na época era a primeira turma, então era barato, mas ia tudo que eu ganhava. Eu trabalhava num escritório de um velhinho, fazia, né, manutenção de computador para ele e ganhava uma miséria. E é o que ia para a faculdade. Eu não tinha dinheiro. Aí como que eu fazia? O estágio que eu fazia pagava, né, um valor e eu pegava o vale transporte e usava para ir para a faculdade e de dia para o estágio eu ia de bike, porque eu não tinha dinheiro. Daí eu comia em casa e depois eu ia. Ainda com sorte que eu tinha uma casa, né? E uma mãe e um pai. Coitados, minha mãe e meu pai, eles não tinham dinheiro para me ajudar, mas comida em casa tinha. Já tava bom. O resto a gente se vira, né? E ainda bem que eu nunca fiquei doente, tem duas pernas, dois braços, você se vira. Mas não é fácil. Então não dá para esperar o desempenho, né, de uma pessoa que passa dessa maneira, igual de uma pessoa que tem facilitadores. Então, assim, não dá para negar, tá, gente? E não por experiência própria, mas também, como eu falei, pelo que eu vejo no dia a dia. Então, isso é muito complicado, né, de você conseguir equalizar e achar um mecanismo que vá atingir a maioria dos alunos, pelo menos. E depende muito do tema também. Então, quando eu dou disciplinas que são um pouco mais práticas, assim, geralmente desperta um pouco mais de interesse. Só que tem disciplinas que os alunos não gostam. Então, quando eu dou aula de física, por exemplo, é um terror. Porque é um tema que os alunos não gostam. Então, eu tenho que me desdobrar para conseguir tornar aquele tema atrativo. Por isso que eu toco, eu tenho musiquinha, né, e não sei o quê, faz videozinho, faz experiência. Porque se não é assim, gente, a pessoa não presta atenção. Isso quando não dorme. Eu entendo o cansaço do aluno, mas uma coisa que eu acho muito desrespeitosa é o aluno dormir na aula. Tá cansado? Vai embora, não fica na aula. Só que daí também tem outra questão, né? Por exemplo, em curso técnico, o aluno não pode ir embora. Ele tem que ficar até o final e a lista só pode ser liberada no final da aula. Eu acho isso um absurdo. Aluno é adulto. Quer ir embora? Você tá pagando? Suma. Você quer estudar na sua casa? Quer fazer no seu conforto celular? Desapareça. Você vindo fazer a prova e sabendo o conteúdo, não me importa quais meios você usou para saber. Você está pagando. Se você quiser usufruir da minha disponibilidade no tempo que lhe compete, estou aqui. Venha assistir minha aula. Não quer? Um abraço. Na minha percepção, a lógica é essa. Então, assim, eu acho muito desrespeitoso aluno vir, tanto que na faculdade, né, nível superior, eu posso fazer isso, né? Então, não quer vir para aula? Não venha, eu dou a presença. Se é por isso que você está aqui, pois não esteja, né? Então, eu acho isso muito desrespeitoso. Aluno dormir na sala de aula enquanto o professor está falando.
Outra coisa que é muito desrespeitosa, mexer no celular. Olhar o telefone, responder uma mensagem, a gente sabe que é normal, porque, né, todo mundo depende do celular. Mas ficar no telefone, quando eu tô falando e escuto alguém, tipo, tocando um vídeo, porque tava mexendo no Instagram, provavelmente, né, e saiu áudio. Acho isso uma tremenda falta de respeito. É horrível pra gente que é professor ter que competir com isso, né? Então, tanto que eu não uso slide, eu gosto de usar quadro, porque a atenção tem que ser voltada ao que eu tô falando. Eu já tive o trabalho, né, de preparar a aula e o conteúdo e mastigar o que está no livro para explicar. Se você não quer prestar atenção, pega o livro, lê o livro e vai embora, né? Na minha percepção. Só que então, aí para mim fica difícil saber aonde que está a delimitação de é a condição do aluno que faz ele estar daquela maneira, ou é porque o aluno está me sacaneando mesmo e tá desinteressado. Porque assim, por mais que tenha essas dificuldades também, não dá para pegar e abraçar todo mundo e sair passando todo mundo, né? E passar a mão na cabeça de todo mundo. A pessoa está se comprometendo a estudar e a se formar, ela também tem que fazer o papel dela. Eu não posso estudar pelo aluno, né? E aí entra essa questão também, como eu falei, né, das dificuldades. Então, né, quando o aluno tem conversas paralelas, só que tem coisas que são comuns, né? Mas uma coisa que incomoda muito, que eu acho que é uma dificuldade de muitos professores, é o descomprometimento que o aluno tem com o curso que ele mesmo escolheu. Caramba, se você não gosta do curso que você está fazendo, sai. Você está pagando, você não é obrigado a terminar, né? Você pode escolher outro curso, se você não gosta do que você está aprendendo. Né? Então, a pessoa que não tem interesse em fazer absolutamente nada que compete ao ensino é muito complicado. Então, para mim, por exemplo, uma coisa que me desagrada muito é eu estabelecer um prazo de entrega de trabalho e a pessoa não me entregar no prazo. Se é um prazo curto, eu entendo, acontecem imprevistos, acontecem situações na nossa vida. Agora, um trabalho que você passa um mês de antecedência, a pessoa deixa para fazer no último dia, uma prova, que você dá revisão, que você ajuda o aluno. Gente, é só falta a pessoa querer que pegue no colo e leve embora. E a pessoa não conseguir se comprometer de estudar a temática e ir mal na prova. Claro que existem situações, existem circunstâncias. A gente que é professor sabe disso. A gente vê a diferença de um aluno que está interessado, de um aluno que é dedicado, para um aluno que não está nem aí. E aí, pessoal, entra uma outra questão que é foda. E isso impacta a sociedade, na minha percepção. Vocês sabem que ensino hoje em dia é máquina de dinheiro. O objetivo das faculdades particulares, cursos particulares, não é ensinar com excelência. Já começa por essa base da valorização do professor que eu falei para vocês. Se fosse ensinar com excelência, o professor seria valorizado. Mas o objetivo é o quê? Dinheiro. Formar aluno. Não deixar o aluno sair. Manter o aluno até o final do curso. Ele sendo bom ou não. Ele querendo ou não. Porque é o dinheiro do aluno que está entrando para o bolso da instituição e fazendo o dono ficar rico. Então, a gente que é professor acaba sendo impelido a passar esses alunos e dar chances infinitas para esse aluno passar e ficar no curso. E isso é muito complicado. E esse é o benefício, né, de quem é professor de escola pública, né, pública eu não sei necessariamente, né, mas faculdade particular, por exemplo, né, faculdade pública, né, a federal da vida. Quer reprovar o aluno, você reprova. Quer dizer, se o aluno for mal, você pode reprová-lo. A gente que é professor de instituição particular, a gente tem que dar todas as chances. A pessoa só vai reprovar se ela realmente for muito descompromissada, muito mesmo. Muito ruim, muito fraca. Porque do contrário, gente, a gente tem que fazer tanta chance, tipo prova substitutiva, é prova de não sei o quê, atividade de recuperação, prova de final, prova de não sei o quê, sabe? Teve uma instituição uma vez que eu trabalhei, lá no comecinho, quando eu comecei minha profissão de professora, quando você começa a ter os choques de realidade, né, e ver que as coisas não são o mar de rosas que a gente gostaria. E eu me lembro, assim, que teve uma aluna, assim, que eu tinha muito incômodo, porque ela realmente não fazia nada. Eu imprimia as atividades do meu bolso, eu pagava para imprimir colorido, dava na mesa dela e ela simplesmente não fazia. Porque o aluno só quer fazer aquilo que vale nota, né? Ele não entende. A gente tem que ensinar, né? Por que eu tô pedindo pra vocês fazerem isso? Vocês têm que aprender, porque isso aqui é a coisa que vocês vão fazer na profissão de vocês. Não é igual na escola. Onde é que eu vou usar? Isso aqui você vai usar no teu trabalho. Depois, se você não sabe fazer, você vai ser ruim, vai se formar e vai matar a gente. Né? Você fica pensando que não, mas pode acontecer. Né? E aí, a menina não fazia. No final, foi super mal na minha prova. Fizeram eu fazer outras 2 provas para ela. A menina veio achar ruim comigo ainda. De tirar satisfação. É porque a sua prova de substituição era diferente. Deu, claro, eu preciso avaliar se você aprendeu de outras formas, né? Se da primeira prova você foi mal, não vou fazer as mesmas perguntas, né? Porque você já viu que você não sabe responder. Ah, mas já passou uma semana que acabou a disciplina, eu não lembro. E, se você não lembra, então você não pode nem exercer a profissão, porque a matéria, coincidentemente, era uma muito prática da radiologia, né? E foi bater boca, foi lá reclamar com o coordenador, ele foi lá e rasurou meu livro, minha ata, e aprovou a menina. Gente, eu fico pensando, cara, não, eu fiquei muito braba, né? Deu um super rolo, né? Até saí da instituição depois.
Deu um super rolo. E eu fico pensando, né, caramba, essa pessoa se forma, arruma um trabalho, porque tem costa quente com alguém, e depois dá essas coisas aí que a gente vê na internet. O que que acontece? É gente que morre, procedimento errado, né, que fez uma cagada ali, mata a pessoa, especialmente em área de saúde, mas não só área de saúde. Tem engenheiro, né, não sabe fazer conta, monta um prédio que desaba. Imagine. Né? Então, assim, e cada vez mais, gente, isso é estimulado, né? O estímulo é manter o aluno a qualquer custo. O professor não pode né, dificultar, tem que facilitar o máximo que dá. Né? Então, assim, eu sinto às vezes que é trabalho jogado fora, né? Porque se eu me empenho em ensinar, vou avaliar o desempenho da pessoa, nada, né? Ele tem que ir lá provar, mesmo sabendo que a pessoa não sabe o que eu ensinei. E isso é muito triste, como eu falei, né? A gente sabe, né, de várias situações que influenciam, mas é muito decepcionante, sabe? Ver assim que teu trabalho não é valorizado, o aluno não liga, porque ele sabe que no final ele vai passar mesmo. Então ele não se importa, porque você vai dar todas as chances para ele. Mas no final, quem vai sofrer o impacto disso é a gente mesmo. Quando eu for velha e estiver lá com minhas doenças de velha e eu for lá fazer os exames, imagina que eu faço um raio-x com um ex-aluno lá que não sabe mexer no equipamento, vai radiografar um membro, identifica errado e radiografa o outro e bota no sistema, mete o corta-perna errada. Pode acontecer. Entende? É claro que é tudo, né? É difícil, mas ultimamente, gente, ando vendo tanta coisa acontecendo na internet na área de saúde que não parece mais tão difícil assim. E cada vez vai piorar. Pelo menos é o que eu penso, né? Então, acho que é interessante eu estar compartilhando isso com vocês, para vocês terem essa percepção, que certamente não é só minha, acerca da série de dificuldades, né, que a gente tem ali, né, com essa nossa área de atuação. Toda profissão tem a sua dificuldade, mas a nossa é bem esse nível pessoal, assim, né? Então é uma pena. Né? Mas felizmente aí eu tenho meu canal de divulgação científica, que às vezes eu fico chocada que as pessoas que me seguem são muito mais. Sabem muito mais coisas do que os meus próprios alunos, fazem perguntas muito mais interessantes que as perguntas que os alunos fazem, porque daí eles estão vindo procurar o conteúdo, né? Diferente de quando você impõe. Ninguém quer aprender aquilo que está sendo imposto, né? Quer aprender aquilo que tem interesse, né? Mas eu faço o melhor que posso, tá, gente? Né? Tudo que me cabe, né, como professora, né, procuro me aprimorar. Né? Infelizmente, né, como eu falei, devia ter mais estímulo para nós que somos tecnólogos ou bacharéis, que a gente tivesse ali, mais introduções pedagógicas para melhorar nossas ferramentas de ensino, né? Mas, assim, eu vou fazendo o que dá. E aí, tenho aí meu canal de divulgação aí que vocês estão me acompanhando, né? Que também é um meio de eu conseguir espalhar um pouco desse conhecimento, porque assim, gente, como eu falei, faz quase 10 anos que eu sou formada. A gente aprende. Não, acho que faz. Não, vai fazer 10 anos. É muita coisa, gente. A gente aprende muita coisa. Então, é muito conhecimento acumulado. Não posso guardar só na minha cabeça que eu vou esquecer. Então, e como meus alunos também vão esquecer, pelo visto, porque eles não estão prestando atenção no que eu tô dizendo. Não todos, né? Tenho ótimos alunos, tá? Tenho alunos, assim, que são exemplares. Tem alunos que eu tenho orgulho, assim, que eu sei que vão ser profissionais excelentes. Mas tem aqueles alunos que a gente sabe que eu não sei nem por que tá fazendo curso, tá empurrando com a barriga, né? Tem de tudo, isso em todo lugar, né? Mas eu tenho feito aqui, então, né, essas divulgações aí, né? Tenho espalhado tudo que eu sei, porque para alguém vai ser útil em algum momento. Alguém vai usar, tem um monte de aluno que vem usar meu conteúdo, né, para se referenciar em trabalho, né? Até teve um rapaz que ele tá fazendo medicina e ele veio me fazer uma pergunta muito interessante sobre um caso lá de Chernobyl, que parece que uma das vítimas, o olho mudou de cor. Ele veio me perguntar se fazia sentido no aspecto de radiobiologia. Mandei um punhado de livro para ele, expliquei dentro do que eu sabia, no que podia causar isso, se de fato era ou não. Enfim, muito legal, gente. Então, eu sou super aberta. Quem precisar pedir material, quiser tirar dúvida, quiser conversar, vocês sabem, né? Às vezes eu demoro um pouco, tá? Porque é um monte de coisa para ver ao mesmo tempo, mas eu tô sempre disponível, sempre disposta a conversar aí com vocês, né? Para quem precisar de mim. Pois muito bem, meus irradiados. Depois de um tempão aqui fazendo esse monólogo, né? Falando as minhas ponderações mentais aí para vocês, né? Espero que vocês tenham tido um pouco mais do panorama aí, né? De como é atuar como professor. Eu amo minha profissão, tem muitas coisas que são muito gratificantes em ser professor, como você ser lembrado por alunos muito tempo depois. Quando eu fiz o lançamento do livro, vi alunos e ex-alunos indo acompanhar o meu trabalho, e isso me deixa muito emocionada, e isso é muito legal. Ver alunos e ex-alunos, né, que estão no campo de trabalho, sendo profissionais excelentes, virando referência, isso não, realmente, isso não tem dinheiro que pague. Tem muita coisa em ser professor que não se paga. Né? Mas a gente tem essas dificuldades aí, né? Como qualquer outra profissão. Não deixaria de ser professora, jamais. Não me vejo fazendo outra coisa. Inclusive, só complementando aqui,
A primeira vez que eu pisei numa sala de aula, pessoal, né, eu, na verdade, comecei a falar em público quando eu entrei no meu trabalho de proteção radiológica, na época que eu trabalhava na Núcleo, sob influência do físico da época, que era o Felipe, ele era meu supervisor, e ele que me botou pra falar num treinamento na frente de um monte de gente, e eu dei umas engasgadas terríveis. Nossa, as minhas primeiras aulas, gente, era horroroso. E eu falo isso porque, como as pessoas elogiam, né, minha eloquência, minha didática, não veio do além não, tá? Isso foi construído, a gente constrói, não vem pronto. Eu acho que eu tenho uma aptidão, que eu nem sabia que tinha, né, mas isso vai sendo construído com o tempo e aprimorando com o tempo, né? Tem que estudar muito, né, para ir desenvolvendo essas ferramentas. Esse foi o primeiro contato, mas eu comecei a dar aula de fato, pessoal, lá no mestrado. E aí a gente tem que fazer, né, um estágio em docência, a gente tem que aprender a dar aula porque faz parte de ser pesquisador. E aí só que tinha uma professora que ficava junto, que era a professora Daniela, inclusive, que ficava junto, era responsável da disciplina e eu meio que falava. E foi nessa que tinha uma professora que estava assistindo a aula também, para aprender um pouco do tema que eu estava ensinando, e ela falou: "Ah, você sabia que estão precisando de professor num curso técnico tal? Por que você não manda um currículo lá? Acho que vai dar certo, você leva jeito." E eu mandei, né? Por que não? Mas, gente, eu nunca pensei em ser professora. Eu não sei, a minha cabeça só vê as oportunidades e vai pegando, né? Então eu falei, vou lá ver, né? E dinheiro a mais que entra, né? Bom, né? Tava precisando. E, gente, eu juro pra vocês, gente, a primeira vez que eu pisei numa sala de aula como professora responsável, né? Eu lembro até hoje, era uma quinta-feira, era uma disciplina de física, eu tava menstruada, era um mês de disciplina, de segunda a sexta, das 7 às 10h30. E eu tava muito nervosa. Eu tinha 22 anos. Acho que eu tinha 22, 21 anos, sei lá. 22 anos. Uma cara de criança do caramba, né? Um cabelo desbagaçado, umas roupas desbagaçadas. Nossa senhora, Deus, Pai amado. Entrei naquela sala, comecei a passar as coisas no quadro, dei um texto pros alunos lerem em voz alta. Aí pedi pro primeiro aluno ler. Aluno, leia tal coisa. Não. O aluno tá dizendo não pra mim. Ai, meu Deus. Eu engolindo seco. Eu menstruei. Não, e minha calça manchou. E eu não podia voltar embora. Não tinha carro. Ia de ônibus. Nossa, meu trabalho ficava numa cidade de região metropolitana. Levava quase 1 hora pra chegar no outro. Nossa, gente do céu. E eu tive que amarrar uma blusa na cintura. Parecia um bocó. Horrível, e os alunos tudo dizendo não pra mim, parecia que eles estavam provocando, acho que viu, né, que é inseguro, né, que você era muito nova. Os alunos tudo mais velho que eu, e eu morrendo de medo. Ai, gente do céu, cheguei em casa, nunca mais vou pisar numa sala de aula, não quero mais ser professora, esse inferno, agora eu já assinei o contrato, eu vou ter que ficar. Passou 3 dias, acho que a turma acostumou comigo, eles resolveram parar de ser cruéis. E deu certo, gente. E no final das contas, acaba que eu não me vejo fazendo outra coisa. Isso foi em 2017, gente. Tem muito tempo. Nossa, 2017. Gente, faz muito tempo, cara. Então, aí tem 7 anos que eu sigo aí sendo professora, né? E aparentemente faz parte do meu propósito de vida, né? E vocês que estão me ouvindo fazem parte disso. Vocês são meus alunos virtuais do podcast honorários, né? E muito irradiados, inclusive. Enfim, caramba, eu não paro de falar, né? Chega de falar. Chega, gente, eu vou parar de falar. Muito obrigada pela atenção de vocês aí, mais um episódio. Isso acontece, gente, porque faz 1 mês que nós não nos falamos. Tem 1 mês do último episódio, é muito tempo. Aí acumula as conversas. Muito obrigada a todos vocês que me acompanham aqui, vocês que me escutam, e nos ouvimos daqui a 1 mês no próximo episódio, gente. Um abraço pra vocês e até a próxima.